De hoje especialíssimo, meus amigos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17, tá? Nós vamos estudar exatamente o texto que nós estudamos ontem na nossa reunião mediúnica com vocês. O item 10, o homem no mundo. Capítulo 17. É difícil falar meu capítulo predileto no Evangelho, porque o Evangelho tem capítulos maravilhosos, né? Todos eles são. Mas o 17 mexe comigo de um jeito especial. O homem no mundo. O homem no mundo. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, o homem no mundo. Anota aí, tá bom? Uma mensagem de um espírito protetor em Bordeaux, 1863. Então, antes da gente começar, o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar atento do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não concitais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar em vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos as necessidades e até mesmo as frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Bingo! É isso! O Homem no Mundo é um capítulo, aliás, é um texto lindo, mas eu não vou ler todo não, tá? Tá do nosso tempo do Evangelho, não vou ler todo não, mas recomendo que você leia. A referência está dada, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10. Mas eu vou me deter neste último parágrafo, é por isso que eu estou trazendo ele para vocês, porque é a essência desse texto maravilhoso, né? Ele é muito lindo, esse texto. Eu vou ler de novo o último parágrafo, se você perdeu a profundidade dele. Bem devagarzinho, presta atenção. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade que estáis condenados a viver. Não! Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos as necessidades e até mesmo as frivolidades de cada dia, mas fazei-o com sentimento de pureza que as possa santificar. Olha que maravilha! Gente, a espiritualidade superior, esse espírito em especial, ele nos traz uma mensagem maravilhosa, magnífica. O homem no mundo não é um homem que finge que é perfeito quando não é. Você consegue entender isso? O homem no mundo, gente, é um ser humano que tem defeitos, que tem problemas, mas que se esforça para evoluir. Veja, a espiritualidade de maneira nenhuma está esperando que você deixe de ser feliz aqui na Terra tanto quanto seja possível. Ninguém está exigindo que você não, tenha momentos de alegria. Ninguém está dizendo que você não pode namorar, né? Fazer um fuque-fuque com amor e carinho. Ninguém está dizendo que você não possa progredir materialmente, ter dinheiro de maneira justa, honesta, ter conforto e levar conforto a outras pessoas. Ninguém está dizendo que você não possa viajar, que você não possa ter prazeres, alegrias que o mundo material pode oferecer. Ninguém está dizendo que você não pode compartilhar. Ninguém está dizendo nada disso. Ninguém está dizendo que você não pode ter um prato de comida gostoso, e farto. Pelo contrário. Olha como o mundo espiritual é perfeito. Veja, os espíritos amigos estão lembrando o seguinte: você deve viver como um homem do seu tempo. Gente, é lógico que quando a gente estava encarnado na Idade Média, a Idade Média tinha culturas típicas daquela época. Você reencarnou em algum país, em alguma localidade, há 200 anos atrás, 300, 500, 1000, 2000 anos. Então, a cada época, se espera que a gente faça o melhor que pode. Você está entendendo? Mas da melhor maneira possível. Então, o homem no mundo não é um homem fora do mundo. Então, essa mensagem ela é muito linda, gente, porque ela está convidando a gente ao equilíbrio. Estar na terra sem ser da terra, aproveitando a terra sem se confundir com ela. Eita, beleza, anota isso aí,
estar na terra sem ser da terra, aproveitando a terra sem se apegar ou se confundir com ela. É esse o nosso objetivo, esse é o meu lema de vida. Quando eu falo para vocês que espiritualidade e riqueza andam juntos, é isso. Então, o homem no mundo, o homem espiritualizado, homem assim, ser humano, né, claro. O ser humano no mundo espiritualizado não é alguém que nega a vida. Não, pelo contrário. Você vai encontrar o seu destino, você vai, né, caminhar de acordo com as suas possibilidades sem negar o mundo. Mas veja que interessante. Nós devemos até abrir mão de algumas coisas, mas com sentimento de pureza que possa santificar. Essa foi a última frase. A última frase desse parágrafo é isso. Não adianta você abrir mão das coisas, mas com peso, sabe? É melhor não abrir ainda. Sabe aquela pessoa que fala assim, vou ser bem direto aqui, eu abro mão, eu faço abstinência sexual, porque o sexo é sujo. Não adiantou nada. Tipo assim, você faz abstinência sexual, seja, por exemplo, como as freiras, irmãs, eu acho muito lindo. Ontem eu mandei mensagem para algumas irmãzinhas, né? Eu amo as freiras. Graças a Deus, na minha vida, sempre tem aparecido algumas irmãs, muito mais até do que padre, né? Por algum motivo, minha ligação com as freiras é enorme. Então, assim, tem diversas histórias, né? Pela falange de Maria, sempre aparecem irmãzinhas para poder nos ajudar. E aí ontem eu mandei mensagem para algumas delas, que eu amo muito, que eu tenho muito carinho, né? E eu fico vendo o seguinte, e elas, por exemplo, falam assim, com a maior alegria do mundo, Ricardo, olha, obrigado, olha, um beijo na Isadora, um beijo no Rafael, um beijo em Fabiana, um beijo na família. Bem, elas são virgens. Mas em nenhum momento elas estão lá insatisfeitas porque elas não tiveram uma família, porque não tiveram relação sexual. Você está entendendo a ideia? Elas estão fazendo a coisa certa. Isso é um homem e mulher no mundo. Tipo assim, ok, eu fiz uma escolha, sou celibatária, mas eu valorizo a sua escolha. Percebe? É diferente daquela pessoa cheia de orgulho, não, porque eu sou celibatário e você é sujo. Para com isso. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Entendeu? E aí vai, cada um de nós tem as suas escolhas. Vamos supor que você faça voto de pobreza. Ok, perfeito. Às vezes a sua experiência com a questão material é o que você precisa, que o seu coração pede hoje. Como muitos companheiros fazem. Mas muitos que fazem voto de pobreza estão lá abençoando os outros que estão na prova da riqueza. Chico Xavier podia ter sido muito rico, gente, financeiramente. Chico, ele ganhava um salário mínimo como escriturário do Ministério da Agricultura. Ele se aposentou, trabalhou mais de 30 anos, como qualquer pessoa, e se aposentou com um salário mínimo. Só que, pelos direitos autorais que Chico recebeu dos livros psicografados por ele, não tem como você pagar direito autoral para espírito, né? Então, o Chico, ele era detentor dos direitos, só que ele abriu mão de tudo. Porque, como ele muito bem nos ensinou, né? Lembrando Jesus, está lá, Mateus 10, capítulo 10, né? Mateus 10, né? Dá de graça o que de graça recebeste. Está lá no Evangelho de Mateus. Então, Chico sabia que a mensagem dos Espíritos não era dele, ele era o intermediário. Mas ele podia, por exemplo, ter recebido. Só para vocês terem noção, gente, se o Chico, em valores atuais, tá? Se o Chico tivesse recebido os direitos autorais na época dele, ele teria muito mais de 100 milhões de reais disponíveis, mas brincando, para poder usufruir. Chico doou tudo. Então ele fez um voto de pobreza pela riqueza. Mas Chico nunca amaldiçoou empresários. Pelo contrário, Chico dava apoio para os empresários que o procuravam para serem melhores empresários, para gerarem empregos. Nunca se teve notícia do Chico escolhendo a prova que ele escolheu, o caminho que ele escolheu, falando para uma pessoa que tivesse recurso material, dá tudo, vira pobre, vai mendigar, porque é assim que se cresce espiritualmente. Não. Pelo contrário, lembrava a grandeza de Jesus para espiritualizar a vida financeira. Vocês estão entendendo? Então esse é o ponto. Esse é o ponto. Você pode fazer a escolha que você quiser na vida. O homem no mundo pode falar assim, eu quero abrir mão disso, eu vou abrir mão de comer carne, eu vou abrir mão de sexo, eu vou abrir mão de tudo. E, gente, cada um de nós vive uma fase linda de despertar espiritual. Mas é muito importante a gente pedir a Deus pelos outros que estão em outras jornadas, em outros caminhos. Por exemplo, outro ponto, né? Esse capítulo, ele vai falar dos eremitas. Eu não li para vocês, como eu disse, eu li 3 parágrafos. Né? O capítulo, não, desculpa, o texto. O texto Homem no Mundo vai falar dos eremitas também. Depois vocês leem, estuda em casa, vale a pena. E aí, o que ele coloca? O que adianta você sair? Você foge da sociedade, você fala, eu vou me espiritualizar, eu vou para as montanhas, né? Tipo assim, eu vou me isolar do planeta, vou viver sozinho lá naquela casinha na alta da montanha, eu vou plantar, vou viver da terra. Beleza, parabéns, né? Você vive em harmonia, você aprendeu a viver sem ter necessariamente, né,
que tem uma pessoa do lado, ok, mas esse é o problema. Como é que você sabe que você evoluiu mesmo? Você não interage com ninguém. Como é que você sabe que você dá conta de lidar com uma pessoa que te ofende? Você não está ouvindo ninguém. Como é que você sabe que você evoluiu perdoando ou amando? Você não está junto com ninguém. Então não tem jeito, gente. Se a gente se isola do planeta, você não vai evoluir espiritualmente. Né? Os momentos de deserto, eles são momentos para libertação. Paulo, quando era Saulo, foi para o deserto para se iluminar, para se curar da vida anterior. Mas ele voltou para o mundo. Olha o Buda. O Buda foi para o deserto dele buscar iluminação, mas quando ele se ilumina, ele vai para o mundo e prega durante 40 anos. Jesus fica 40 dias e 40 noites no deserto, na conexão dele com o Pai, mas ele volta para o mundo e muda a história da humanidade. Então, pera lá, aguenta aí. Entende? A gente passar por algumas situações, de forma nenhuma nos tira a responsabilidade de aprender a amar o que nos rodeia. Então, lembre-se disso. O homem no mundo é um ser em evolução. O homem, a mulher, né, o espírito no mundo, é um ser que está despertando, que está evoluindo. Então, a gente tem todo o direito e se espera que a gente viva a vida aqui na Terra. Sabe? Se espera que um pai seja pai, que a mãe seja mãe, espera-se que a esposa seja esposa, que um marido seja marido. Espera-se isso, entende? Se espera que um chefe seja um bom chefe, que o funcionário seja um bom funcionário, né? Que o poder público, o representante, seja um bom representante. Sabe? Se espera a gente trate bem a natureza, os animais, que a gente trate bem as pessoas. Espera-se que a gente viva a vida em harmonia. Gente, a melhor forma, nós falamos isso ontem na reunião mediúnica, a melhor forma de você se espiritualizar é abraçar a sua humanidade. Nós precisamos aprender a transcender a nossa humanidade. Entende? Acolhê-la com carinho. Isso é muito importante. Entendeu? Isso é muito importante. Isso faz uma diferença gigantesca. Então, pare de ter medo de viver. Pare de ter medo do futuro. Medo não faz o menor cabimento quando a fé está grande dentro da gente. Se conecte com a presença de Deus em você. Lembre-se, alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Quanto maior é a sua fé, menor é seu medo de qualquer coisa. Entende? Lembre-se, nenhum de nós, gente, está aqui por acaso. Ontem, quem participou do Bom Dia Prosperidade, eu faço o evangelho lá no Bom Dia Prosperidade, né? Esse final da temporada foi assim. Então, ontem de manhã, 6h40 da manhã, esse Bom Dia está gravado. Nós estudamos isso. Foi feito um investimento espiritual de um tamanho gigantesco na tua encarnação. Já pensou nisso? Você tem noção que não tem uma só pessoa aqui na Terra que não esteja ligada a uma colônia espiritual, que não tenha um ser espiritual cuidando de você? Do iluminado ao complexo. Foi feito um investimento na nossa existência, gente. Você entende? Ninguém está aqui solto, não. Então, para de ter medo e se conecta com a luz divina que te protege. Entendeu? Para de ter receio do futuro e se conecta com a gratidão do presente. Lembre-se, você tem mãos invisíveis que te guiam, te trouxeram até aqui e vão continuar te guiando e te levando adiante. O nosso papel é cuidar da mente para que a gente tenha pensamentos bons. Não é? Nosso papel, gente, é a gente cuidar da alma, para que a nossa alma vibre na luz, na compaixão, né? E ao vibrar na luz e na compaixão, a gente tem a condição de estar em paz. Profundo, meus amigos, o homem no mundo, sem ser do mundo, mas aproveitando o mundo, sem se apegar a ele. Pode botar aí, lema de vida do Ricardo.